Paz e graça, povo de Deus, tudo bom? Estamos aqui iniciando mais um episódio do nosso AngularCast, nosso quinto episódio. Se você ainda não escutou, ainda não viu, você pode aí clicar no link da descrição desse áudio, desse vídeo, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. E hoje nós estamos com uma convidada muito especial, Carol, ou também Carocha, né? O pessoal aí já Exatamente. conhece nas redes sociais. Seja bem-vinda, Carol, ao nosso AngularCast. É um prazer ter você aqui. Pastor, obrigada pelo convite. Para você que está aí acompanhando a gente, é um prazer estar aqui junto com vocês. Então, Carol, quando a gente traz um convidado, a gente sempre gosta de conhecer a primeira vez, né? Vai ter outros episódios, mas como foi esse processo de encontrar Jesus, Carol? Olha, de fato, é ele que alcança, né? Porque eu encontrei Jesus quando eu achava que eu nem precisava, quando eu nem buscava, quando eu queria trilhar meu caminho por mim mesma, né? Sim. Mas a circunstância em que eu vivia naquela ocasião era muito difícil, me levou realmente para um lugar de aperto, ao ponto que eu disse assim, gente, tem alguma coisa muito errada aqui na minha vida, que eu ainda não consigo dizer o que é, eu não consigo enxergar, mas eu preciso me movimentar para outro lado. Eu com certeza estou indo para a direção oposta do que eu deveria. Você tinha muitos dados que diziam que para onde você estava indo, o seu caminho era a morte. É. E assim, eu vivia um momento ali de uma crise onde a gente estava morando em São Paulo, no ápice da pandemia, isso era em 2020, e estávamos lutando com mais um episódio do câncer do Paulo, e tivemos uma cereja no bolo dentro desse cenário que já era muito difícil, em que meu filho teve uma pausa do desenvolvimento. Então, quando eu me vi dentro daquela cidade, né, sem conhecer ninguém, longe da família, e vendo tudo aquilo acontecendo simultaneamente, aquilo começou a me mover de uma forma que eu falei, eu preciso buscar, eu preciso conhecer, eu preciso sair desse lugar. E ali eu comecei um processo de busca. Mas assim, aquela busca em que eu não tinha uma direção, eu Sim. tinha várias. E aí eu começava a buscar em todos os lugares, procurando leituras, procurando filmes, procurando centros espirituais. Eu queria assim um refúgio Uma e resposta uma diante resposta daquela situação. daquela situação. Eu só tinha uma certeza. Estava muito errado. Tinha alguma coisa que eu ainda não tinha descoberto na minha vida, tinha algum caminho que eu ainda não tinha Faltava descoberto, algo faltava que algo. E aí, quando eu voltei, né, de São Paulo para São Luís, eu me permiti pela primeira vez ir numa igreja, ouvir a palavra nua e crua, né, sem nada que fosse muito mirabolante. Eu falei, não, eu vou só sentar e ouvir, eu vou só me permitir, que até então eu nunca tinha me permitido de coração aberto, sabe? sim. Uma coisa é você ir à igreja, outra coisa é você estar lá. E nessa ocasião eu pude estar lá, uma pessoa assim que foi enviada realmente de Deus para nossa família. Eu me lembro com muita clareza, PV, que eu fui chamada para um aniversário e nesse dia eu cheguei mais cedo do que o comum. E aí eu cheguei lá, a festa ainda estavam terminando ali de arrumar a festa, e geralmente eu só que chego atrasada, né? Vocês perceberam aqui, inclusive, na nossa. Eu sou que chego atrasada. Então, quando eu cheguei lá, ainda estava ajeitando ali a festa, eu me sentei, eu falei, bom, vou esperar, né, o pessoal chegar. E essa minha amiga também chegou mais cedo que eu. Sim. Aqueles encontros marcados mesmo por Deus. E ela sentou assim do meu lado e a gente começou a conversar sobre qualquer assunto trivial, até que ela começou a falar do Deus dela. E ela, Carol, olha, porque a palavra diz assim, porque olha, cara, Deus é isso e aquilo, no meio de um aniversário. E aquilo me incomodava, porque eu falava assim, no meu coração, eu dizia, gente, por que ela acha que o Deus dela faz tudo isso e o meu não faz? Sim. E aí ela ali falando a palavra, e ali conversando, falando algumas questões da vida dela, algumas mudanças na vida dela. E aquilo começou a me confrontar. Porque, assim, eu não falava uma palavra. Eu só escutava e dizia assim, gente, chega. Gente, cadê os convidados? Gente, que horas que a festa vai começar? Porque aquilo estava me incomodando a um ponto que eu queria sair daquela ocasião, eu queria sair daquela situação. Só que ela era uma pessoa muito querida e eu estava ali meio que Sim. vou ouvir. E depois que, né, a festa começou, a gente seguiu a noite, mais uma semente foi plantada.
aquilo começou a me questionar. Será Após que o aniversário ou durante? durante, após, aquilo ficava, sabe? Será? Parece que ecoando dentro da cabeça. Ecoando assim, será que esse Deus dela, será que esse Deus que fez tudo isso na casa e na vida delas, será que isso é uma resposta? Será que isso é algo que, né, o Deus dela, será que não é o mesmo do meu? Será que aquilo que ela crê não é a mesma coisa que eu creio? Será que o poder que Deus se manifesta, né, dentro do que ela viveu não é o mesmo que se manifestou na minha vida até então? E aquilo começou a mexer comigo. E aí veio um dia em que nós estávamos num churrasco de família, todo mundo conversando, e ela lançou o convite. Gente, vamos hoje na igreja? Essa mesma pessoa do aniversário. Essa mesma pessoa, assim, Deus falou assim, você vai fazer isso, eu vou te dar uma missão. E todas as pessoas começaram a aceitar. Bora, vamos. Vamos. E eu falava, não, gente, não, a gente tá no churrasco. E eu, não. E eu fui a última. E aí todo mundo aceitou, olhou assim, eu falei, não, vamos, gente, vamos, de boa, vamos lá. Não querendo. A pressão ali. E aí o Paulo falou, não, vamos todo mundo. E aí, vamos, aí de lá a gente sai para jantar e tudo, e eram uns vários casais. Eu falei, cara, vamos. E aí, nesse dia, nesse momento, eu me permiti a primeira vez sentar para ouvir a palavra de Deus, nua e crua como ela é. E nesse lugar que você ouviu, é o mesmo lugar que você se congrega hoje ou são lugares diferentes? São lugares diferentes. Perfeito. Deus fez de uma forma tão perfeita que quando eu cheguei nesse lugar, o pastor que estava ali era meu amigo de infância. Estudou na escola comigo e eu olhava para ele e eu dizia, ele? Eu dizia... Aquela imagem lá da escola. Eu falava, como assim? Que improvável, como assim? E aquilo começou já a falar comigo desde quando eu entrei naquela igreja. E aí eu começava a olhar aquelas pessoas assim, adorando, algumas de joelho, outros chorando, outros ficavam com o braço levantado, assim. E eu falava, por que essas pessoas estão assim? E eram muitas pessoas assim. Sim. Então aquilo começou a falar assim, olha, não é uma pessoa mais exagerada, uma pessoa que é mais Era um comportamento padrão. Era padrão, era todo mundo naquela atmosfera e que eu não conseguia acessar aquilo. E aquilo começou a me confrontar. Para você ter uma ideia, pastor, como até o Glória a Deus fala, como até o levantar de umas mãos fala. Que tremendo. Como isso constrange quem está ali perdido no rolê, porque eu era essa. E eu olhava para aquelas pessoas e aquilo começava a me confrontar, dizia assim, cara, eu acho que eu nunca senti isso, não. Eu acho que eu nunca me senti assim envolvida por isso. O que será que essas pessoas estão sentindo? Como é que Deus está falando com essas pessoas? Ele nunca falou comigo dessa forma. E olha que eu já me propus a estar em ambientes em que eu vi a manifestação do mundo espiritual. Mas eu estar ali naquela igreja me dava uma certeza de que o que eu acessei não era igual àquilo. O Deus que um dia eu criei não era o Deus que estava naquele lugar. Tremendo. E aquilo dali começou a falar comigo e eu falei, eu quero conhecer isso aqui. Porque quando ele começou ali a lançar a palavra, aquilo continuou falando comigo porque eu falei, eu não aprendi assim. E aí juntou com uma semente que já estava ali plantada. Aí eu saí dali com um triplex na cabeça. Cabeça entre um parafuso. Eu saí dali falando assim, cara, que louco isso aqui, hein? O que será? Aí eu falei assim, eu quero conhecer um pouco mais, né? Eu quero ter a oportunidade de entender, de me aproximar de uma realidade que até então, para mim, era muito distante e havia um paredão, um bloqueio. Um bloqueio, assim, eu tinha muitos preconceitos, o estereótipo para mim, ele era assim, algo que me impedia, né, de me aproximar. Então, eu não queria. Mas ali começou uma muralha a ser derrubada, tijolinho por tijolinho. Eu acho interessante processo, né? Essa questão do Glória a Deus falar. Eu costumo falar, eu ministrei até domingo agora na igreja, que a nossa adoração ela é uma resposta ao que Deus faz. Então, se o teu glória a Deus é uma resposta à revelação que Deus tem, que você tem de Deus, ele é uma adoração. Se o teu limpar de casa é uma resposta daquilo que Deus é na sua vida, é uma adoração. E é incrível porque são coisas que a gente que está aqui do outro lado não percebe o quanto isso faz uma diferença
para aqueles que não estão ali e que estão acessando aquele lugar a primeira vez. Sim. É tremendo. Olha, eu vou te dar 2 testemunhos, PV. Um é quando eu já estava na igreja, frequentando, porque assim, É um é um processo. processo, né? Para alguns mais rápido, para outros mais lento, mas enfim, eu já frequentava a igreja. Só que eu ainda não tinha me rendido. Eu falei assim, não, peraí, eu quero primeiro ver aqui, saber o que eu posso me abastecer daqui, para depois eu fazer uma escolha. E durante aquele processo, eu me lembro que eu ia à igreja, eu sentava ali, eu já lia a palavra, eu já estava no discipulado, mas tinha uma serva de Deus da nossa casa, né, da nossa igreja, em que ela dava um glória. Mas assim, o glória dela vinha da entranha, e ela, glória a Deus! E no começo aquilo falava assim, ai, pra quê? No maior silêncio a mulher dava aquele No glória. pé do meu ouvido. Não, e ela nem sentava perto de mim, ela sentava lá do outro lado. Mas a princípio aquilo só me incomodava. Sim. Ai, pra quê? Esse glória assim. E eu não entendia. E ela não se acanhava, não. Ela dava o glória dela na hora do glória dela. Na hora que o Senhor dizia, vamos lá, ela, glória a Deus. Chegou um momento que aquele glória a Deus começou a vibrar no meu coração. Olha aí. E ela dava aquele glória, assim, porque a mesma palavra que ela estava recebendo, eu estava recebendo. A gente estava sendo abastecido da mesma fonte. E você, a princípio, não conseguia entender por que ela se manifestava daquele jeito e você não. E eu não. E, inclusive, eu achava desnecessário até. Sim. Só que aquilo, Deus foi trabalhando no meu coração de uma forma que, no momento em que aquela palavra era alcançada no coração dela, também já estava alcançando o meu. Uhum. E o glória dela falava comigo. E na hora que ela dava aquele glória, eu falava assim, é isso, que glória de Deus mesmo. E aquilo começou a mexer tanto comigo que eu comecei a dar glória. Olha aí. E aí aquilo começou a me constranger, e ela começava a dar aquele glória. E assim, depois eu dei esse testemunho para ela, eu falei assim, não para. Porque às vezes as pessoas se sentem acanhadas por só ela dar o glória. Às vezes a pessoa se sente acanhada porque ela quer gritar. Ou às vezes tem alguns irmãos que são até mesmo da congregação Sim. Que ficam ali, né? que E se criticam. Deus está ali se manifestando, por que não a gente dá essa glória? E eu tenho um outro testemunho que esse, para mim, ele é um dos maiores testemunhos assim que eu presenciei. E eu não tenho como não me emocionar, porque nessa época eu não acessava a palavra. Sim. Eu não cria assim num Deus tão poderoso como eu vejo hoje ele se manifestar. Glória a Deus. Nós passávamos por esse momento de muita dificuldade, a gente tinha acabado de chegar de São Paulo, e eu ali com diagnósticos, terapia, e numa luta mesmo pelo meu filho. E no meio daquela situação em que eu falava assim, Deus, por que a gente está passando tantos desafios? Por que além da gente viver esse processo com meu marido, um câncer tão agressivo, tão difícil, por que eu ainda tenho que enfrentar essa batalha com meu filho? A gente entrando por um caminho que a gente estava em busca de respostas. E ele fazendo ali terapias, e a gente buscando, e eu recorrendo. E aí eu falei assim, num determinado momento, eu falei assim, olha, o Deus desses crentes aí, eles dizem que, né, em tudo a gente tem que dar graça, a gente tem que glorificar tudo, a gente tem que... Então Todas eu vou as coisas fazer isso. cooperam. Todas as coisas cooperam. Então, se eles dão esse glória a Deus aí, eu vou também fazer isso. Vai que funciona. Vai que é real. PV, eu comecei a chamar meu filho de glória a Deus. Eu falei assim, eu vou dar glória. E eu dizia, glória a Deus, vem cá. Meu glória. Glória, vamos para terapia. Glória a Deus, vem aqui que a mamãe quer falar contigo. Glória a Deus, o jantar está na mesa. E eu comecei a dar glória. Eu falei, eu vou dar glória a todo momento, do meu amanhecer ao meu anoitecer. E se esse Deus aí que essas pessoas falam, ele é esse Deus poderoso, e que a glória dele é uma glória tremenda e absurdamente poderosa, eu quero que ele se manifeste aqui na minha casa, porque eu vou glorificar a todo momento. E ali eu comecei a glorificar quando eu nem sabia o que de fato era aquilo.
quando eu nunca tinha lido a palavra, quando eu nunca tinha me permitido conhecer. E ali eu vi Deus trabalhar na minha casa, na minha vida, de uma forma surpreendente. Amém. É como se Deus dissesse, olha, tu tá chamando a minha glória? Eu sempre bati a tua porta, mas hoje eu vou entrar na tua casa. Glória E a ele Deus. entrou. E ele mudou por completo, assim, a minha vida, a vida da minha família. E eu pude ver de uma forma sutil, nas pequenas coisas, no caminhar do meu filho, na evolução do meu filho. Eu pude ver que a glória dele realmente, ela é... Deus é Deus. Deus é Deus. Que tremendo, Carol, que tremendo. A gente sente aqui, é emocionante. Mas durante esse processo, você falou muito bem, foi um processo de você se cair em si, a parábola do filho pródigo, né? Quando ele cai em si, ele resolve voltar para a casa do pai. O que tu percebes assim? Começou ali no convite, começou ali o incômodo, depois você vai na igreja. O que tu percebeu nessas mudanças sutis, até chegar o dia que você disse assim, não, eu quero aceitar esse Senhor, eu quero receber Jesus no meu coração como meu Senhor e Salvador. Porque assim, talvez algumas pessoas estão nos ouvindo, nos escutando, e elas têm isso. Nunca tiveram essa coragem, mas lá no fundo elas têm uma clareza de que elas precisam de Deus, querem acessar esse Deus. E é muito comum a gente comparar. Ah, com o Beltrano foi assim, então comigo também vai ser. Ah, com o Cicrano foi dessa forma, então vai ser. Eu percebo que contigo foi um processo. Sim. Foi um quebrar de tijolinho por tijolinho. Tu consegue hoje lembrar que tijolinhos foram esses que foram quebrados durante esse processo? Olha, eu acho que o primeiro tijolo foi o do orgulho, né? Porque, assim, eu era daquela que eu dizia assim, olha, para eu estar com Deus, para eu ter Deus na minha vida, eu não preciso. Então, eu dizia assim, eu não preciso de um monte de coisa. E ali eu ia listando o que eu achava que eu não precisava. Ir para a se igreja era uma delas. E aí eu... Pastor, padre... eu não preciso de um líder religioso me dar uma coordenada na minha vida. Eu não preciso estar numa igreja para que eu possa... ter Jesus, e eu não preciso, eu quero aceitar Jesus. É interessante. Então, assim, você consegue perceber quanto orgulho havia em mim. E eu sempre falo para as pessoas, observe se o que você tem aí no seu coração que te impede de avançar em uma caminhada com Deus, e é no encontro de Deus, não é encontro com homens e nem alianças com instituições, é com Deus. Se você, o que te impede de acessar isso? Eu comecei a identificar isso no meu coração. Só que uma coisa é você identificar, outra coisa é você romper com elas, né? E eu fui indo nesse processo, me permitindo cada dia um pouquinho mais. Mas veja bem, se você acha que não precisa de uma igreja, realmente, Deus está aqui, Ele habita em nós. Mas será que você se permitir estar num lugar onde tem pessoas que comungam da mesma fé que você, que estão caminhando no mesmo propósito que você, e você está ali parado, ouvindo uma pessoa que tem muito mais leitura, tem muito mais experiência, o irmão mais velho. Imagina, se Deus levantou aquela pessoa como um pastor, um líder, ele já leu muito mais que você, ele entende de coisas, já teve vivências, experiências que você ainda não acessou. Sim. Então, será que não é muito orgulho você achar que você não precisa daquela pessoa? Como você vai se formar? Bem colocado. Né? Como você vai ser um médico se você não se predispõe a sentar num banco de uma faculdade para ouvir um médico que já tem anos de leitura e de experiências? É bem interessante isso, porque assim, as pessoas acham que servir a Deus ou é do modo delas, na regra delas. E as coisas não são assim. Não são assim. Não são assim. E olha que engraçado, assim, se o mundo te dá uma coordenada, PV é o seguinte, você quer ser bacharel em Direito? Tudo bem. Você vai sentar no banco de uma faculdade, você vai passar ali 5 anos, 5, 6 anos, você vai estudar, você vai comprar esse e esse livro, você vai se submeter a escutar essa e essa pessoa, e você aceita. Ainda paga. Ainda paga por isso. Bem, vamos frisar, né? Que ainda paga. E ainda paga. Paga caro. E paga caro.
E por que você também não pode se submeter a estar dentro de uma lei, de um protocolo que tem hora para entrar, tem hora para sair, e você vai sentar ali, também tem um livro, a Bíblia Sagrada, que vai estar ali, você vai ler, e que você vai estar ali diante de uma pessoa que também vai te dar um suporte, uma coordenada, Vai apontar caminhos. que vai ser um facilitador dessa caminhada. Então, por que não? E ali eu comecei a perceber que sim, eu preciso, eu tenho sim que estar ali com pessoas. E eu comecei a olhar a história daquelas pessoas e eu via que pessoas, cada um tinha sua luta, cada um tinha, inclusive pessoas que tinham grandes testemunhos. Então, assim, o que eu estava começando a caminhar, já tinha pessoas que estavam uma légua na minha frente. Então, por que eu não preciso sentar ali? Então, você tem que ter humildade para dizer, sim, eu vou sentar ali no banquinho, quietinha, caladinha. Ah, porque eu sou... Não interessa. Tudo que você sabe o que você é, você deixa lá na porta e você senta. Até porque, seja qualquer lugar, quando você senta para aprender, você pode ter 3, 4, 5 faculdades, conhecimento. Naquele momento, a pessoa que está ali palestrando ou ensinando, ela tem uma expertise. Tem autoridade para falar sobre aquilo. Então eu comecei a perceber que eu disse, olha, eu tenho que trabalhar um negócio aqui, né? Sim. E ali começou um processo para eu reconhecer tudo isso. Agora, para eu aceitar, porque eu já ia para a igreja, eu frequentava a igreja, eu discipulava, eu já estava querendo. Eu já não ia mais meio que volver com ela, eu já gostava de estar ali. Já era um ambiente, uma prática de vida social em que aquilo lhe produzia benefícios. Benefícios. Eu falava assim, olha... O domingo já está aqui na minha agenda. Eu vou à igreja, eu já queria estar perto das pessoas, eu já estava ali muito envolvida. E é interessante, Carol, só frisando essa parte, porque muitos param aí. Muitos gostam da igreja, às vezes vão para a igreja numa tentativa de receber ali um diazepam gospel, um refrigério. Deixa eu te dar uma morfina. Isso, para tá ver doendo? Para ver se passa a semana aguentando uma dosezinha confortável de morfina para vir até o próximo domingo. E aí esse passo. Aí o checkmate, e aí eu quero falar com as pessoas que assim, eu não preciso aceitar Jesus porque Jesus já está no meu coração. Eu não preciso aceitar Jesus, fazer aquele simbolismo de eu vou levantar minha mão, eu vou ali para que Jesus habite em mim ou para que alguma coisa mude na minha vida. E aí eu te digo, será? Porque, PV, quando eu já estava nesse ritmo de indo, lendo, frequentando, e eu achava que eu não precisava, Deus ainda precisava trabalhar isso aí. Ele falava assim, não, para que ainda tem esse tijolo bem aqui que eu tenho que tirar. E talvez é o tijolo de muitos que estão nos ouvindo. E é o tijolo de muitas pessoas. E aí, olha o que Deus fez. E aí eu cheguei num momento em que eu falei assim, olha, eu fui num casamento... dos meus cunhados, e quando eu estava ali sentada naquele banco, olhando aquela cerimônia, Deus falou tanto comigo. Deus falou assim, olha, filha, você está vendo o que eu sou capaz de fazer? Deus restaurou aquela família de uma forma, PV, assim... Sobrenatural. Sobrenatural. Coisa que só Deus mesmo pode fazer. Deus. Eu que estava ali dentro, eu era vizinha dos meus cunhados, eu vi aquele processo, foi tão rápido, foi tão intenso. Deus resgatou, assim, eles dois de uma forma, enviou uma pessoa para um, enviou uma pessoa para outra, aquelas pessoas ali trabalharam, falaram desse Deus, e tudo mudou quando eles falaram assim, vamos nos permitir a viver isso. Então, quando eu estava naquele casamento, foram 40 dias para eles casarem. E eles já estavam... Eles já tinham uma união de 13 anos. Meu cunhado, eu roubo esse teu testemunho aí, viu? Mas é porque aquilo dali falou muito comigo. E eram 13 anos de união. E naquela ocasião onde Deus assim falou palavras muito pontuais ao coração de cada um deles, eles falaram assim, olha, agora vamos fazer diferente. Em 40 dias desse vamos fazer diferente, eles estavam no altar. E aquele homem... Coisas que de 13 anos não aconteciam, em 40 dias aconteceram. 40 dias aconteceram. E eu vi os votos dele, eu vi a transformação dele, eu vi a entrega dele, sabe? Um homem rendido assim no altar,
falando assim, olha, eu quero que Deus seja o dono da minha casa, da minha família, ele realmente é o nosso Senhor, pedindo perdão por tudo que ele fez com aquela mulher, pedindo perdão aos filhos e dizendo, olha, eu quero agora fazer diferente, o Senhor vai me mostrar um novo caminho, vai me dar... Eu falei assim, meu Deus, isso é Deus. No dia seguinte, PV, olha como Deus fala... calado, Deus fala no teu silêncio, Deus fala no teu glória a Deus, Deus fala no teu casamento, Deus fala nos teus votos. E quando eu olhava aquela cerimônia, eu falei assim, cara, esse Deus realmente é um Deus que ele era muito diferente de tudo que eu imaginava e de tudo que eu já tinha vivido até então. No dia seguinte, eu rompi com o meu passado. Né? Eu me envolvia em outras práticas, em outras... né, em outros cultos, eu era adepto ao ocultismo. E naquele dia eu resolvi romper, por conta daquele casamento. Naquele casamento, Deus falou comigo de uma forma tão forte, Tremendo. que no dia seguinte eu falei assim, cara, é isso, eu não tenho mais dúvidas. Esse Deus que eu vi falar naquele casamento e eu vi transformar aquela família, é um Deus poderoso demais. Então, assim, eu não preciso ver mais nada. Para mim já basta. E ali eu comecei a romper com o passado, com tudo que eu cria, com todas aquelas práticas. E naquele dia em que eu rompi, eu vi muitas coisas se manifestarem dentro da minha casa. E aí Deus mais uma vez falou comigo, tá vendo, filha? Eu não habito em todos os lugares. Eu tenho a certeza que tem muitas pessoas que estão ali com o coração bem intencionado, mas o que rege a cabeça delas é algo que manipula e que tem uma força muito grande que interfere na vida daquelas pessoas. Às vezes, Carol, as pessoas acham que a solução dos problemas delas está em coisas mirabolantes. A Bíblia fala que Jesus Você é o prefere caminho... o mirabolante do que o simples, né? E o evangelho é simples. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ponto. Acabou. Ainda te digo mais, PV, não só pelo simples, por você achar que o simples é muito simples para ser real. É tão prova que quando você está num problema muito, muito grande ou de muita dificuldade, a gente chega e diz, mas se Jesus entrar nessa situação, tudo muda. Só isso. É só. Não pode ser. Pode. E eu ainda acrescento que hoje a nossa geração do imediatismo nos leva a respostas rápidas. Sim. E você quer uma receita de um bolo. A geração Nissi Miojo. Nissi Miojo. Então, assim, eu vou num lugar, eu falo de um problema, de uma demanda pontual. E essa pessoa me vem com uma resposta. Uma receita. Uma receita. Ou ela me diz um ritual, ou ela me diz o que vai acontecer no futuro. É tipo assim, um toma lá da cá, é papum. Olha, eu vou te dizer que é isso, vai ser assim, assim, assim. Então, isso me abastecia de uma necessidade de querer que as coisas fossem no meu tempo. No entanto, com o passar dos anos, essas respostas não conseguem preencher o vazio que fica dentro da gente. Com certeza. Conheço diversas pessoas que procuraram respostas no dinheiro, na fama, em outros caminhos, e por mais que essas respostas inicialmente traziam algum resultado, né, ali aparente, afago, no fim elas não traziam um sustento, uma base. E a Bíblia até fala, né, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então, naquele momento, quando eu rompi, que eu vi o mundo espiritual assim se manifestar de forma intensa dentro da minha casa, eu vi coisas ali, PV, acontecer. E foi no mesmo dia, tá? Do casamento? Não, foi no mesmo dia em que eu rompi. Ah, sim. Foi assim, questão de minutos depois. E a gente começou a ver as coisas acontecendo ali dentro de casa e eu falei assim, cara, é real isso aqui. Pra tu ver como a fala de um desligamento tem poder. Tem poder. E aí... Por que a fala do ligamento não teria? E aí que Deus falou assim, tá vendo aí, mulher? Se com tua boca confessares, em teu coração creres que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, serás... salvo. Pronto. Acabou. Palavra tem poder. Tem poder. Então eu comecei a ver assim, peraí, só porque eu falei de uma forma amistosa. Não foi nada assim... Não foi nada, não houve briga. São pessoas, inclusive, que eu amo e que eu quero que o Senhor alcance a vida daquelas pessoas.
e que mude a história delas, se revele assim a cada uma delas. Sim. Mas eu vi que ali, por uma palavra lançada do meu não, houve uma retaliação. Perfeito. Como assim, garota? Você serviu a mim por 14 anos e agora você vem dizer que não? Você acha que é assim? Você acha que é simples assim? E ali houve uma retaliação, e ali começou a acontecer claro. manifestações dentro da minha casa. E aí eu falei assim, olha, eu preciso confessar. Porque eu também achava que eu não precisava confessar, não. E aí eu tive que chamar meu pastor. Eu falei assim, pastor, eu preciso conversar aqui uma coisa com o senhor. Olha, pastor, é o seguinte, eu vim de outras práticas, e aconteceu isso, e a minha vida já assim, eu já vi algumas coisas, e o ocultismo isso, tá. E aí, não, agora eu rompi, só que assim, agora minha casa tá pegando fogo. O que eu faço? Ele falou assim, olha, fique em paz, amanhã eu estarei lá, junto com o meu exército, e nós vamos resolver isso. E naquele dia em que muitas coisas foram ministradas sobre a minha vida, a vida do meu marido, sobre o meu filho, sobre a minha casa, e quando a gente entendeu o que Deus estava falando ali conosco, ali mesmo, no chão da minha casa, eu me ajoelhei, me rendi e falei, chega. Se é para confessar, eu confesso. Se é para gritar, eu grito. Se é o que o Senhor me direcionar aqui para fazer, eu vou fazer. Eu não quero mais lutar contra, não há mais essa quebra de braço, eu não preciso mais ver nada acontecendo mais real do que tudo que eu já tenho vivido nos últimos tempos. E ali eu confessei, e com uma semana, PV. Com uma semana, uma das demandas que eu tinha com o meu filho, ele já falava algumas coisinhas, mas não havia um começo, meio e fim. E eu estava indo para a escola, deixar o meu filho, como eu fazia todas as manhãs, e o meu filho me fez uma pergunta. Com começo, meio, fim, interrogação, com tudo que você imaginar. Na fala. Eu olhei pelo retrovisor assim, eu falei assim, meu Deus, és tu, pai? E o filho fala de novo para a mãe. E meu filho falou. E eu deixei ele na escola. Quando eu voltei, eu acordei meu marido. Eu falei, amor, eu preciso te contar o que aconteceu. E ali eu contava para ele. E ele, meu Deus, quando aquela criança chegou da escola, a gente parecia assim... 2 bulldogs assim em cima dele. E a gente, filho. E aí, papai e mamãe, conta pra mim sobre a escola. Fala. E as coisas foram acontecendo, E eu olhava pra ele, ele olhava pra mim, a gente dizia. Fica imaginando essa cena. Real. Deve ter sido tremendo. PV, Deus, foi assim, realmente sobrenatural que Deus fez. E era assim, dia após dia. E era no amanhecer, e era no momento em que a gente menos esperava, e era quando a gente ia dormir. E aqui, quando eu olhava para a cara do meu marido, ele olhava para mim, a gente dizia, cara, é real, tu tá vendo o que Deus está fazendo? Porque meu filho já estava num processo de muito tempo de terapia. Só que Deus sabia que para falar com o meu coração, ele tinha que falar assim de uma forma muito louca. Eu tenho que entrar com o pé na porta com essa garota aí, para ela começar a dizer assim, ei, deixa eu te falar, eu sou Deus, garota, você tá achando que... A forma como Deus alcança o coração do homem... Ele sabe, né? Cada um tem o seu... uma forma. Mas a gente percebe, assim, que algumas coisas são... confirmam o que a palavra do Senhor diz. Quem convence é o Espírito, mas nós temos que anunciar. Então, ali na festa de aniversário, no churrasco, alguém estava anunciando. E aí, isso, depois do anúncio, a conversão, a consciência do pecado, da justiça e do juízo, é o Espírito. E eu digo para todos, não se cale. Aonde você estiver. Você não vai esperar um convite. Quando Deus diz assim, olha, ide, eu vos envio, ele não diz assim, olha, espere um convite para você começar a anunciar. Ele já enviou, ele já convocou. Então, se você é um mensageiro, assuma a posição de mensageiro onde você estiver. Porque você não vai esperar uma ocasião propícia, o momento da célula, o podcast. Não. Você vai simplesmente anunciar onde você estiver. E se alguém fazer cara feia, achar ruim, se alguém, fizer bico, não tem problema. Porque você não sabe. Quantos bicos eu já fiz, PV? Quantos bicos eu já a gente não tem noção do que aquela palavra que nós estamos falando
ela repercute dentro da cabeça das pessoas. Uma coisa é o que você está manifestando ali, sabe? A sua comunicação corporal, de achar aquilo um saco, ai, que inconveniente. Mas você não sabe o que Não está acontecendo sabe. no coração E a daquela Bíblia pessoa. fala que a palavra do Senhor ela não volta Não vazia. volta vazia. Então faça. Ah, não gostou? Paciência. Deus não disse que era pra gente vir E eu aqui ainda para agradar? acrescento mais. Tire o peso de que alguém vai se converter na tua fala. Quem vai convencer é o Espírito Santo. O teu papel é só estar ali como instrumento para lançar. Verdade. Então vá lá e lance. E eu preciso falar isso para mim todos os dias, né? Porque às vezes você fica nesse sentimento. Você cria uma expectativa. Ou então às vezes você quer ir além, você quer tomar para si, sabe, aquela responsabilidade. Mas faça, lance. Lance do seu amanhecer ao seu anoitecer, porque a palavra já diz que uns vão plantar, uns vão regar, outros vão colher. Você não sabe qual é o processo daquele momento da vida da pessoa. E uma coisa que eu tenho aprendido, Carol, Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele não tem compromisso comigo. Sim. Comigo no seu sentido da minha pessoa. Ele tem compromisso com a palavra que ele tem na minha direção. Sim. Então, se Deus está dizendo que é para ir pregar, Deus tem compromisso com essa palavra. Então, tire o peso de se vai converter ou não, Sim. se vai pregar, se alguém vai aceitar Jesus ou não, se alguém vai, por acaso, ter uma experiência. Pode acontecer? Pode. Mas se não acontecer, Deus tem compromisso com a palavra dele. O que você tinha para fazer, você fez. Você lançou. O como isso vai repercutir no coração. E como eu fui essa pessoa que várias vezes a palavra começou a ecoar na minha cabeça, eu falo, Senhor, vai nessa pessoa aí, faça o que você tem que fazer. Já não me diz respeito. E aí você aceita ali Jesus, faz a sua oração de confissão, e aí começa agora um outro processo. Um outro processo. Né? Que é o processo do discipulado, o processo de conhecer Jesus, o processo de se apaixonar cada vez mais por ele. Como tem sido? Porque, na verdade, esse é um processo que ele começa contínuo, né? E ele só termina no céu. Vai embora. Como tem sido esse processo, Carol? Porque foi da pandemia, isso foi 2020... Tem uns 4 anos, 3, 4... Isso foi 2020 que eu comecei, assim, a querer e a pedir. Sim. Deus, vamos lá. 2021, no finalzinho, em que eu me permiti... Olha como as coisas, há um lapso de tempo, nada... Quem está escutando acha que é no virar de página. Eu escutei, aí eu fui, que as coisas aconteceram. Não. Sim. Foi todo um processo. No final de 2021 foi quando eu me permiti a igreja. No começo de 2022 é que eu aceitei Jesus. E aí começou essa outra caminhada, porque Deus fez de uma forma tão perfeita que do dia do meu sim, em que nós recebemos muitas palavras ali, algumas inclusive de juízo, nós começamos esse discipulado e foram 6 meses para o meu marido ir embora. 6 meses. Então foram 6 meses a gente assim... querendo, mas assim, a gente querendo muito. Eu me lembro que nesse processo tinha dia que a gente ia pro discipulado, que acontecia às terças-feiras na minha casa, e a gente começou ali a chamar algumas pessoas, e eu falei, olha, tem que ser na minha casa, porque se não for, meu marido não vai. Ele vai ter um futebol, ele vai ter um jogo, ele vai estar não sei aonde, ele vai fazer um churrasco, ele não vai. Então começou a ser na minha casa por conta disso. E ali ele meio que sentava por educação, né? No princípio. Eu não vou ser o estranho. O antissocial. O antissocial. Eu vou sentar ali. E ele sentava assim, visivelmente, como se ele estivesse sentando numa reunião qualquer. Só que Deus começou a falar com aquele homem e ele começou a se envolver por aquilo. E quando eu dei por mim, PV, ele já estava assim, tu já arrumou a casa? Porque assim, Deus fez tão perfeito que esse dia a gente não tinha uma secretária. Então a gente tinha que varrer. Tinha que preparar o ambiente. A gente tinha que preparar. E eu vejo como Deus age até no servir. Porque eu falava assim, cara, em que momento da minha vida eu me predispus a querer fazer algo que fosse muito maior do que limpar uma casa? Eu não queria só fazer ali um afazer doméstico qualquer, para um dia qualquer. Eu falava, não, eu quero preparar para que as pessoas aqui cheguem e o ambiente esteja propício para eles. Pai, eu quero limpar a minha casa para ti. Esse é o entendimento do serviço. A gente ama tanto a Deus que a gente se importa com aquilo que ele se importa e a gente trabalha naquilo que ele trabalha.
Quantas vezes eu limpava aquilo dali e eu achava que eu estava limpando uma casa, Deus estava limpando o meu coração. Deus estava Aleluia. limpando o meu dia. Glória a Deus Deus. estava limpando coisas muito mais profundas. E eu vi aquele homem pegar uma vassoura e limpar também. E quando, em que circunstância, né, de quem teve uma vida muito privilegiada, muito, né, confortável, alguém que estava muito acostumado a ser servido, o que o moveria aquele homem a servir? E aí ele começou a limpar, a organizar. Meu bem, olha, eu vou comprar o lanche para o pessoal. Ligo A para já o pessoal chegar, já tá, né, um ambiente bacana, já fresquinho aqui para todo mundo sentar. E aí começou um momento que ele começou a ligar para as pessoas. Oi, tudo bem? Deixa eu te falar, ei, vai ter um estudo aqui na minha casa. E as pessoas, o quê? Paulo? Ele, não, vem, vai ser massa. E aí eu olhava aquilo e eu falava, cara, é muito Deus, porque quem estava do outro lado da linha já dizia assim: o que está acontecendo? Paulo está me ligando, me convidando para um estudo bíblico? Normal não tá. Normal não tá. Tem alguma coisa. E tem gente, PV, que ia para ver. Só para saber Só para saber, tipo, o que tá o que está acontecendo. acontecendo aí que Posso... esse cara tá assim? Curiosidade. Curiosidade. E ali as pessoas iam, tinha uma turma que já era fixa, mas tinha uns rotativos que iam nessa intenção de eu vou ver o que acontece nesse lugar, porque tem alguma coisa aí. E a gente tinha dia que ia até 2, 3 horas da manhã. Porque eu falava assim, a gente terminava o discipulado, tinha uma pizza, né? Sim. Abastecia o espírito, aí depois a gente ia pra carne. Mas quando a gente estava ali depois terminando aquela pizza, eu falei assim, cara, agora é hora de eu abrir as perguntas. E o pastor estava ali na minha frente, eu falei, pastor, então, vamos lá, eu tenho um monte de perguntas para te fazer sobre a vida. E aí eu começava ali, e o que é isso? Vem cá, mas o mundo me ensinou assim, assim, assim. O que a palavra diz? Porque até eu ler a Bíblia inteira, eu tinha que aproveitar para me abastecer de conteúdos que ele já tinha mais profundidade. E ali eu comecei a perguntar sobre muitas coisas, muitos sofismas, né? Muitas mentiras. É a renovação da mente. Renovação da mente. E eu queria muito aquilo. Desconstrução de valores anteriores, reconstrução de valores novos. Nesse processo, é conversão. É a conversão. E eu queria muito aquilo. E eu falava assim, cara, eu quero desconstruir, então, todos os meus conceitos, tudo aquilo que eu já acreditei, tudo aquilo que eu achava que eu sabia muito, inclusive. E agora eu quero saber à luz da Bíblia. Eu não quero saber mais o que eu sei. Eu quero saber o que Jesus disse a respeito. E ali eu comecei a aprender muito. E a gente ia naqueles encontros madrugada dentro. E foram 6 meses. Então eu vi o cuidado do Senhor de dizer assim, eu tenho pressa. Porque nos últimos dias em que, antes do meu marido seguir para a sua última internação, Sim. onde o nosso pastor conversava com ele, e ele disse assim, Paulo, você está com medo? E ele disse, não, dessa vez eu não tenho medo. E ele disse, por quê? Por que dessa vez você não tem medo? E ele disse, olha, porque agora, se eu for, eu sei para onde eu vou. Confio. Eu vejo que tem um mar aqui diante de nós, né? Eles estavam assim na frente de uma janela. E ele diz, olha, eu estou vendo esse mar aqui na minha frente, pastor, e eu vejo a eternidade. Então, eu vejo a água que eu posso ter dentro de um recipiente, mas eu vejo que há uma eternidade diante de mim. Então, se eu for, eu sei para onde eu vou. E eu não vou temer. E aquele homem foi no dia seguinte, né? Nós fomos para a última internação dele, a gente não sabia que era a última, mas Deus já sabia. E depois que a gente lutou ali muito naqueles últimos instantes, por mais que a dor fosse muito latente, né? Onde a gente esperava muito. Eu criei tanto, PV, que Deus podia fazer um milagre do jeito que ele quisesse, que depois que ele deu o último suspiro e que aquelas máquinas todas foram desligadas, eu fiquei sentada. E aí a moça entrava e dizia assim, senhora, a senhora quer ficar aqui mesmo? Eu falei, quero, moça, eu vou ficar aqui. Porque eu falei, cara, meu Deus, se ele quiser, ele levanta ele. Então, eu te faço agora uma pergunta que talvez... Nova convertida, processo 6 meses intensos. Creio que o filho e o marido, nessas circunstâncias, foram gatilhos para que Deus entrasse no seu coração. A esperança da cura, da ressurreição, tenho certeza que estava lá em cima.
Talvez alguém que está nos ouvindo criou essa expectativa Sim, e não aconteceu. Talvez, Carol, tu dissesse assim, se Deus é mentiroso. Pudesse dizer assim, tudo que eu criei, mas não. Tem muito... Por que eu estou trazendo essa pergunta? Porque às vezes as pessoas vão para a igreja, começam um relacionamento delas com Jesus, e em algum momento a expectativa que ela tem sobre Jesus não acontece na realidade. Não é que sim, Jesus deixou de ser o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que salva. Mas naquele momento o casamento não foi salvo, sim, o filho não foi curado. E isso abala a fé de muitos. sim. Como foi isso, Carol? Como foi esse... Eu tenho certeza que, humanamente falando, a gente fica... E agora? Que Deus é esse? É. Mas a gente vê você hoje que você superou ou tem superado. O que você pode nos dizer disso? Que aprendizados você teve? Como isso fez você ser mais apaixonada por Jesus? Talvez alguém hoje está nessa crise. Verdade. PV, nesse processo, eu esperei muito pela cura. A gente, assim, clamava pela cura. Onde nós íamos, sabe? A Sim. gente via as pessoas nessa mesma atmosfera. Eram muitas pessoas orando pelo Paulo, pessoas que a gente nunca viu, pessoas que eu não tenho a menor ideia de quem são e que estavam ali, olha, dia e noite orando pelo Paulo. E a gente nessa esperança de que, cara, esse Deus que a gente está conhecendo é um Deus que ele pode mudar radicalmente da noite para o dia. Se Lázaro já estava lá, desenganado, morto há dias, e ele levantou, por que que ele não pode fazer isso com ele aqui, lutando? Pode. E nós queríamos muito isso. Só que depois do momento em que, assim, olha, é isso, não aconteceu. Ele se foi mesmo. Claro que o nosso coração, o meu lado mais humano e todo o amor que eu tinha por ele, pela nossa família, a nossa vontade de vencer juntos, porque eu ficava imaginando assim, meu Deus, olha que testemunho. Tinha momentos, PV, que ele estava assim muito silencioso, muito calado, muito quieto no leito, e aquilo começava a me angustiar. Eu falava, cara, será o que está passando na cabeça dele? Será que ele, não sei, será que ele está se entregando? Será que ele está desistindo de lutar? Eu não posso deixar esse homem desistir. E aí eu começava a querer conversar, falar, tá bem. E eu lembro, assim, que momentos em que ele estava sentindo muita dor, muito fraco, muito, muito fraco. Sofrendo muito. Sofrendo, ele dizia assim, eu tô bem, amor. Eu tô... Ele não abria nenhum olho para me falar isso. Eu via uma economia de forças. E ele dizia assim, eu tô bem, eu tô aqui falando com Deus. E aí nossa, então fala com ele. Ele dizia, eu tô aqui falando para ele, pensando o que eu vou poder contar no dia em que ele me levantar daqui. Eu tô pensando como que eu vou começar a contar meu testemunho. E aí ele me disse um dia assim, amor, tu lembra, sabia que não existe a maldade no coração do homem. Porque a escuridão, ela é uma ausência da luz. Ele começou a me falar coisas assim tão profundas que eu tinha certeza que ele estava naquele momento falando com o Senhor. Eu não tinha dúvidas daquilo. Sim. E já nos últimos dias em que eu olhava assim para ele, eu falava assim: "Meu bem, não desiste. Fala com Deus. Fala com ele tudo que, sabe, tudo que tu quer, tudo que tu defende o teu coração perante o Pai, defende aquilo que tu quer lutar e o que tu ainda quer viver, se assim Deus quiser, se assim Deus fazer." E ele sorriu e dizia assim, não te preocupa, ele já me disse que vai dar tudo certo. Então, o meu dar tudo certo não necessariamente é o dar tudo certo do Senhor. O meu plano não necessariamente vai ser o plano do Senhor. Eu, diante da minha fé e como uma filha de Deus, eu tenho todo o direito de mostrar minha petição e dizer, Pai, é isso aqui, olha, a minha causa é essa.
Mas é o Senhor quem vai dizer se ele vai dar a favor ou não. Porque nós não sabemos Porque nós não sabemos. escolher bem. Nós não sabemos. O Se- plano dele... Se soubéssemos, não demoraríamos tanto a aceitá-lo como Jesus. Né? E se soubéssemos, qual seria o nosso nível de dependência dele? Maravilha. Porque se a gente sabe de todas as coisas e se a gente chegar um dia nesse patamar de sei tudo, já estou abastecido o suficiente, ou então já estou aqui numa estatura tal, espiritual, Para que Deus? por que Deus? Então, nós estaremos sempre nesse processo, Essa- querendo. Esse entendimento foi o que te consolou nesse processo. Mais do que isso, eu ali comecei a entender que eu tinha que amar um Deus sobre todas as coisas, porque amar a Deus, PV, quando tá tudo bem no sim, é maravilhoso, é até fácil. Dar um glória a Deus quando ele te responde positivo. Mas e no dia mal? Qual é o nosso nível de fé? Qual é o nosso nível de entrega? Porque se for só no dia bom, quando a gente casar, a gente só vai estar casado se aquela pessoa fizer tudo que a gente quer. Aí transforma um Deus utilitarista, né? Deus utilitarista, E olha, só- você vai só preencher aqui minha lista de desejos, meu gênio da lâmpada. É isso mesmo. Então, o que te mantém casado no dia mal? É o amor, é você saber que aquela pessoa ali, É você a tem uma convicção, aliança. é a aliança. É algo muito maior. Então, assim, com o Senhor não é tão diferente. Tanto que ele se trata como noivo e a gente como noiva. Porque é uma aliança também. No dia mal, ele continua sendo Deus. No dia bom, ele continua sendo Deus. E eu tenho que crer nele mais ainda nesse momento. É nesse momento, porque eu escutei o Bill Johnson falar isso numa ocasião assim que eu vou guardar para sempre no meu coração, de ouvir aquele homem de Deus. E ele perdeu a mulher dele para o câncer. E ele dizia assim: quantas pessoas eu curei? Quantas pessoas eu curei? Quantas pessoas eu vi a vida transformada? Quantas pessoas eu tive a oportunidade de acessar coisas profundas e restaurar? E a minha mulher morreu de câncer. E aí ele falou assim, olha, na eternidade não vai ter choro, não vai ter sofrimento, a gente vai estar lá num outro processo. Só que lá eu não vou ter dor. A única oportunidade que eu tenho de louvar o nome do Senhor na dor é aqui na vida, na terra. Forte, viu? É verdade. PV, Que reflexão aquele homem profunda. falando, eu filmando, mas o vídeo é assim, A ó. única oportunidade que temos de louvar a Deus na dor é aqui. É aqui. Porque no céu não vai ter dor. No céu não vai ter dor. Que Então tremendo. lá vai ser fácil, lá vai ser incrível, lá vai ser... Todo mundo vai estar nesse mesmo momento, nessa ocasião. Mas individualmente, de você louvar ao nome do Senhor na sua dor, é só agora. Verdade. É só aqui nessa terra. Que privilégio. Que privilégio. Gente, que E tremendo. quando aquele homem falava isso, eu falava, é exatamente nisso aí que eu creio. Porque é muito comum ainda eu receber mensagens nesse tom, de mães que enterraram filhos, de mulheres que enterraram maridos, de pessoas que o diagnóstico não mudou a seu favor, de pessoas que o casamento não restaurou. Então, assim, essas pessoas dizem assim, e aí? Querem uma resposta, ei, que Deus é esse? O que você vai me dizer, então, agora, diante disso aqui que está acontecendo na minha vida? As pessoas colocam Deus numa garrafa. Deus é superior a tudo isso. A tudo isso. E não descredibilizo a dor delas. Com certeza. Ela está enxergando Deus sobre aquela lente da dor. É compreensível. Inclusive, quando as pessoas me encontram e dizem assim, que guerreira, que força. Chega eu fico assim, ai gente, essa capa da guerreira, ela é um pouco cansativa. Porque eu digo, então, eu choro, eu tenho minhas dores, isso não diminui o que eu sinto. Não diminui a perda. Não diminui a ausência. Não diminui a falta que o líder da minha casa faz e nem quando meu filho olha para mim e diz, mãe, por que Jesus levou o papai? Então, assim, eu continuo sentindo a falta de tudo isso. E eu queria muito tudo isso. Só que hoje eu entendo que Deus tem um plano maior. Eu resolvi mudar a minha ótica.
Antes eu falava assim, e acho que muitas pessoas vivem assim. Você escreve um plano e ao final você diz, Deus, assina para mim. E hoje eu falei, Deus, eu vou fazer o seguinte, eu vou assinar. Tu escreve. Tu escreve. As cláusulas são tuas. As condições, a forma que vai ser feita, aí é com o Senhor. É interessante porque quando a gente faz isso que você está colocando, a gente entendeu o que é evangelho. Evangelho não tem a ver comigo. Evangelho não tem a ver com o que eu sinto. Evangelho não tem a ver com o que eu acho. Evangelho não tem a ver com o que eu sonho. Evangelho tem a ver com quem eu amo. Eu amo mais a Deus sobre todas as coisas. Sempre foi essa a ênfase do evangelho. Amor a Deus sobre tudo, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Por isso que ele resume o Velho Testamento, pega tudo aquilo e coloca em 2 mandamentos. Ame a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Então ele ordena que amar a ele está em primeiro lugar. É verdade. O seu amor a si vem depois, que se equivale ao próximo. Então, para você amar o próximo como a si mesmo, você também tem que se amar, você tem que entender essa dimensão de amor sobre a sua pessoa, sobre você, para você também querer amor. Sim. O bem que você quer a si, você também quer ao próximo. Às vezes, o que acontece é que as pessoas colocam o amor à sua dor, o amor à sua casa em primeiro. É. Não é fácil. Não é fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. Ninguém prometeu. Não estou dizendo que é conversão. Mas eu te digo, PV, é uma decisão. Ah, com certeza. Isso é uma decisão. Porque não foi que um dia eu acordei e eu falei, cara, não tá doendo mais. Cara, olha como Deus... Não, eu tô me sentindo aqui grandona. Não. Foi um dia que eu falei assim, Deus, tá doendo ainda. Deus, eu não sei exatamente aonde o Senhor quer me levar. Eu não sei o que está no porvir. Mas eu decido hoje que eu vou avançar. Eu não vou estacionar nesse poço. Eu não me resumo à minha dor. Eu não sou a minha dor. Eu não vou deixar com que as pessoas me coloquem nesse lugar de olhar e dizer assim, meu Deus, a vida dela, olha ela, aconteceu 2 vezes. Um raio que caiu no mesmo lugar. Não. Aconteceu. E agora eu quero avançar. E eu entendi, PV, que no meio do caminho há muita coisa a ser feita. O agir de Deus, ele é feito no meio do caminho. Porque as pessoas tendem a dizer assim, primeiro eu me curo, eu me saro, o Senhor me responde, ele me abastece, aí depois que eu vou cuidar do outro, aí depois que eu vou ver exatamente o que Deus quer. Mas não é essa a lógica. É no caminho. É no caminho. É até prova que os discípulos de Jesus, no primeiro século, eram conhecidos como os discípulos do caminho, porque ele dizia que Jesus era, é e continua sendo o caminho, a verdade e a vida. E eu sempre gosto de falar que quando Jesus estava indo para a casa de Jairo para ir lá resolver a questão da filha dele, no meio do caminho tinha uma mulher que foi lá e tocou no manto dele e foi curada. Então já pensou se Jesus dissesse assim, ô moça, a senhora aguenta a volta? Tu me espera aqui na volta, fazer igual a nossa mãe, meu filho na volta a gente compra. Quando ele sabe da notícia que Lázaro tá morto, ele tá fazendo milagre. Ele tá fazendo milagre. Ou ele disse, gente, olha, desculpa que eu não vou poder fazer esse milagre aqui com vocês, porque eu tenho um negócio ali com Lázaro que eu vou ter que resolver agora. Mas assim, aguenta aí uns dias que eu volto. Não, gente. Ele vai fazendo no meio desse caminho a todo instante. Então eu comecei a perceber que no meio desse caminho... Só que você só sabe disso quando você avança. É verdade. Você só vai saber o que vai acontecer no meio do caminho quando você der o primeiro passo. Então você não é que Deus vai te dizer que ele vai fazer isso ou aquilo e que... Não, você é o contrário. Primeiro você bota o pé, aí depois que Deus dá o chão. É verdade. Então, eu comecei a ir nesse caminho, vai com dó mesmo. Vai achando tudo muito louco. Quantas e quantas vezes eu já subi para pregar, não estava muito bem para pregar, e na pregação Deus falou comigo? Quantas vezes eu fui fazer um discipulado e no discipulado não estava legal, e no discipulado, por que eu não pego esse conselho para mim mesmo? Não é? E outra, se a gente for viver pelo que sente... A gente não faz nada. A gente não faz nada. A gente só vai fazer o quê? A gente só vai pra praia, comer peixinho, viver uma vida ok, porque o que a gente sente, o que a gente acha que é muito legal, são essas coisas que nos dão prazer, ou coisas, né? Então, assim, você não vai viver pelo que você sente.
Você vai viver crendo que há algo a ser feito no meio do caminho e que há um futuro lá na frente. Isso é fé. É fé. Por E isso é que um plano dele. Então é muito fácil eu ler lá que, né, ele tem planos maiores, Maiores. melhores, e que, né, a vontade dele é boa, Boa, perfeita e perfeita. agradável. Mas até que ponto você crê nisso? Uma coisa é o que você está lendo. E quando Deus te convoca para viver, tu vive até onde? Então, não que é fácil, não que você vai ignorar a tua dor, mas você não vai estacionar nela. Você vai avançar sobre todas as coisas, você vai Eu seguir. costumo dizer, Carol, que a gente apenas coloca a dor no lugar que ela tem que estar. É. Ela não fica acima de Deus, ela fica abaixo de Deus. O meu amor ao meu filho, ele fica abaixo de Deus. Exatamente. Então é uma hierarquização desse amor. Quando o amor à nossa dor, ao orgulho, ela sai do lugar que deveria estar, a coisa desanda. É. Gente, que tremendo, que testemunho poderoso, Carol. Eu fui aqui edificado. Glória a Deus. Que história. Só ouvindo, quando eu ouço assim testemunhos, quando eu ouço experiências, a convicção que eu saio aqui é: tudo é dele, tudo é por ele, tudo é para ele. É verdade. Carol, deixa um recado aí para os nossos ouvintes, deixa um recado aí. Talvez alguém hoje, de alguma forma, se identificou com a sua história, com alguma luta. O que você poderia dizer hoje para esse povo que está nos ouvindo hoje? Olha, eu acho que se eu posso dizer algo que pode mudar um pouco assim a tua forma de ver a vida, é de fato questione a Deus quem você é para os olhos dele. Você não é a sua dor, você não é essa circunstância que te maltrata, você não é o não que a vida te deu e que isso te trouxe uma revolta. Você é muito maior do que isso. Deus tem muita coisa para tratar no teu coração a respeito disso. E a dor, talvez o sofrimento, ou essa circunstância que você viva, é a forma que Deus tem primeiro de te aproximar dele. Porque, né, o que é que nos faz nos entregar tanto a Deus? Pelo menos comigo foi o momento de maior rendição, assim, da minha pessoa, onde eu abri mão de tudo que eu achava que eu era, o que eu acreditava. Foi nesse momento em que eu me vi completamente sem chão. Então, isso me trouxe até ele. Então, ou Deus está te trazendo para muito perto dele, ou Deus está querendo te ensinar algo muito pontual, ou Deus está querendo te mover para algum lugar, ou ele está querendo te colocar numa outra estação que você ainda não entendeu. E ele usa as suas estratégias, né? Como um pai que não desiste de um filho, ele vai usar todas as estratégias necessárias para poder acessar o nosso coração. Então, ouça essa voz dele e não resista, não se rebele. Só vai, só siga, porque Deus tem um plano que é muito perfeito, muito maior, e que no meio desse caminho, você vai entendendo, no meio desse caminho ele vai te sarando, ele vai te curando, ele vai te entregando bênçãos. Às vezes a gente precisa estar preparado para receber, né? Até para você receber algo que seja, né, um prêmio do Senhor, você precisa também estar preparado para isso, que às vezes a gente não está. Então entenda que esse mover, esse lapidar, é algo necessário. Só confie. Para confiar, você não precisa ter uma resposta. Confiar é uma decisão. Eu vou crer em Deus, eu vou confiar nele e eu vou avançar sobre todas as coisas, porque o mandamento dele é esse. Você vai amar ele sobre todas as tuas forças, inclusive o teu entendimento. Ele não diz assim, olha, com o teu coração, é com a tua alma, mas o entendimento não, é com o entendimento também. Sobrepõe tudo isso. Então avance. Avance e veja o que Deus tem para fazer. Eu tenho certeza que você vai ser surpreendido no meio desse caminho. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Hoje foi uma roda de conversa poderosa. Deus abençoe tua vida. Aproveita, siga aí o nosso canal no YouTube, nossas plataformas no Spotify. Faça uma visita. Você que está nos ouvindo, procure uma igreja. De repente, você se enquadrou nesse cenário. Deus tem desejo, vontade de se relacionar com você. Deus abençoe, graça e paz. Obrigado, Carol. Imagina, Deus abençoe. Obrigada, pastor. Deus lhe abençoe. Tchau, povo de Deus. Beijo, gente. Até a próxima.